a gente precisa analisar o cenário, o contexto do jogo. O Felipe Luiz ele foi obrigado a fazer 2 mudanças por questões clínicas, inclusive já a gente atualiza a situação do Alan e do Pulgar e as notícias não são boas. Então, já no primeiro tempo ele teve que mudar os 2 volantes dele e cai muito o nível quando ele tira um Pulgar e bota um Everton Araújo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo que venceu o Bahia, né? E naquele momento que vence o Bahia por 1 a 0, mais um gol da Arrascaeta. O Flamengo estava assumindo a liderança do Brasileirão. Era líder até o finalzinho do jogo do Palmeiras, quando eles foram lá e fizeram 1 a 0, né? Venceram o Clássico Paulista contra o São Paulo e, consequentemente, reassumiram ali a liderança do Brasileirão. Com isso, o Flamengo tem 17 pontos, está na segunda colocação, Palmeiras com 19 em primeiro, aí o G4, né? Bragantino também com 17 e o Cruzeiro ali com 16 pontos. Então esses são os primeiros 4 colocados. O Mengão segue ali na cola do Palmeiras, venceu por 1 a 0 e a imprensa carioca analisou tudo, é o que vamos ver no vídeo de hoje. O Benê mandou a real, a Fernanda e também o Pedrosa puderam opinar sobre esse Mengão, que mais uma vez ali passou um pouco de dificuldade, né? Ainda mais com a expulsão do Gerson já no final do jogo. Uma expulsão que muitos questionaram, porém levou o vermelho. E com isso o Flamengo segurou, teve 10 chances, foi até o segundo gol, porém acabou sendo anulado. Vamos acompanhar tudo isso e muito mais a partir de agora. Rodrigo, Parou. Calma aí. Parou, querido. O cara vai ter a chance de trabalhar com o Carlos Ele Ancelotti. tem um sonho, inclusive, de estar na Copa do Mundo. Olha, É sonho gente. pessoal dele. Agora, se ele cair, Não, e outra, Né? não é uma crítica ao Vasco. Eu acho que o Vasco tem que tentar os melhores. Eu sou sempre a favor de tentar os melhores. Mas se eu fosse o Rodrigo Caetano, tendo a oportunidade de trabalhar com o Carlos Ancelotti na seleção brasileira e a chance de ser campeão no mundo em 2026, óbvio. Eu tava tentando dar um gás ali pro nosso amigo. calma aí. o Vascão tá te esperando, Caetano. É O Vascão tá te isso! esperando. Benê, chegou a sua hora. Hora boa, pô. O Flamengo venceu o Bahia 1 a 0 e segue o quê? Segue o líder Palmeiras. O Flamengo começou se impondo contra o Bahia, com a Arrascaeta perdendo 2 grandes chances. Na primeira, o goleiro defendeu e depois a bola foi longe. E aí foi a vez de Léo Ortiz mandar essa bola de cabeça direto no travessão. Mas na terceira boa oportunidade, o rubro-negro não perdeu. Michael achou a Arrascaeta que de cabeça mandou no cantinho para abrir o placar. O Bahia tentou com o Nestor, mandando para fora. A equipe visitante veio mais uma vez e Rossi apareceu para fazer boa defesa. Ainda com espaço, desta vez foi Eric Pulgar que evitou a chegada do time baiano. Segundo tempo, o rubro-negro queria mais um. Luiz Araújo recebeu bonito e fez. O lance foi para o VAR, que sinalizou impedimento. Já no finalzinho, Gerson dá um pisão em Eric Pulga. Ele toma cartão amarelo, mas após revisão do VAR, o jogador é expulso. O Flamengo vai à luta e Luiz Araújo manda uma bola na trave. No final, ainda mais um lance para o VAR de possível pênalti. E após 4 minutos de análise, o árbitro manda a partida seguir. Mesmo com 13 minutos de acréscimo, o jogo ficou mesmo no 1 a 0 para o rubro-negro. Vê como é o futebol, Pedro. Semana passada eu tava xingando o Eric Pulga, que fez lá a jogada do gol contra o Botafogo. Ontem eu elogiei. Por quê? Te tirou quem pro meu clássico? Quem que ele tirou? Gerson. Ah, que pena! Expulsão Na hora justa. de enfrentar o Botafogo, não vai ter o Gerson. Não vai ter o Gerson. Ai, gente. Nem faz muita falta. Eu queria tanto ver ele Nesse jogando. momento, de fato, Contra o ele não Fogão. vive um grande momento. Mas Quem? O Gerson? O Gerson não Mas vive o um gosta Benê de grande é jogar momento. grande. clássico. Fala comigo, 1 a 0, um placar magrinho. Aquela questão de letalidade, de exibição. Que nota você dá pra esse Flamengo? Que você gostou? Melhor, porque o Flamengo não vem de uma sequência muito legal, né? O que você achou dessa partida? Fernandinho, eu vi muita gente criticando a atuação do Eu vi Flamengo, também. só que a gente precisa analisar o cenário, o contexto do jogo. O Felipe Luiz ele foi obrigado a fazer 2 mudanças por questões clínicas, inclusive já a gente atualiza a situação do Alan e do Pulgar e as notícias não são boas. Então, já no primeiro tempo ele teve que mudar os 2 volantes dele e cai muito o nível quando ele tira um Pulgar e bota um Everton Araújo. Isso aqui não é uma crítica ao Everton Araújo, pelo contrário, é um elogio ao Eric Pulgar, que é um jogador que faz muita diferença como primeiro volante da equipe do Flamengo. Embora o Bahia tivesse com um time Começou ontem reserva... na TV, ele tá Perdão. vendo? Não, mas você viu que eu continuei aqui, tá? 3 anos de experiência já. Ó, Teu mental é forte, né? Esquece, Teu pô. mental é forte.
Mental de vitória. Pô, eu falei, tá me testando, mas eu vou seguir. Vai, segue. Mas em relação ao Bahia, tava com um time reserva, isso também precisa ser levado em consideração, mas mesmo sendo reserva não, grande parte do time ali era considerado reserva, alguns eram até titulares, mas de fato era uma equipe muito mudada pelo Rogério Ceni, mas mesmo assim é uma equipe muito bem treinada. Então eu não vou criticar a postura do Flamengo, a atuação do Flamengo. Óbvio, no segundo tempo caiu de produção, mas a gente vai entrar naquilo de calendário apertado, exigência dos jogadores na parte física, isso vai pesar. Tem uma curiosidade em relação ao Flamengo, eu acho que dificilmente a gente vai ver com muita constância Arrascaeta e Pedro atuando juntos pela questão da intensidade, porque os dois não têm isso como virtude, pelo contrário. E o Felipe Luiz gosta de uma equipe extremamente intensa. Inclusive, quero dar parabéns ao Felipe Luiz pela coragem dele, porque ele botou o Michael no time titular, mesmo o Michael não vivendo um bom momento. Eu mesmo fiz muitas críticas ao Michael e agora eu vou elogiar, porque eu não sei se ele foi o melhor em campo como ele foi eleito, mas ele fez um grande jogo. Inclusive, no primeiro tempo, ele que deu assistência para o Arrascaeta e ele fez várias boas jogadas pela ponta esquerda. Então, eu gostaria de elogiar o Felipe Luiz pela coragem dele e, no fim das contas, acabou dando certo. Então, de maneira geral, eu acho que o torcedor que espera o espetáculo precisa aprender. Não vai ter espetáculo sempre. Não. Determinados jogos você precisa vencer. E o Flamengo precisava vencer. Jogou a pressão pro Palmeiras e quase terminou a rodada na liderança, se não fosse o gol no finalzinho do Vitor Roque pelo Palmeiras em cima do São Paulo. Então, de maneira geral, assim, Fernandinho, eu gostei. Não vou criticar o Felipe Luiz e nem a postura do Flamengo. Eu acho que foi um jogo que o Flamengo precisou ser pragmático e foi pragmático, venceu. Eu só discordo do Felipe Luiz quando ele defende demais o Bruno Henrique. E ele diz que ele aprendeu muitas coisas com vários treinadores. Eu acho que isso ele aprendeu com o Renato Gaúcho, porque ele vai defender o atleta dele em entrevista coletiva, independentemente da atuação. E o Felipe Luiz fez isso, embora eu discorde dele, mas é a visão dele. Ele é o treinador do Flamengo. Eu não acho que o Bruno Henrique tenha feito uma grande partida, como ele disse na entrevista coletiva. Alan e Pulgar. E os dois têm lesão constatada na parte posterior da coxa. Isso quer dizer que quinta-feira, no jogo mais importante do Flamengo na Libertadores, pode ser até o mesmo mais importante na temporada, os dois jogadores não ficarão à disposição. E aí, se você me perguntar o que eu faria... O que você faria, eu já adianto logo. Eu botaria o Léo Ortiz de primeiro volante. Eu não colocaria o Everton Araújo. Aí você bota na zaga Danilo e Léo Pereira, que seria uma baita dupla de zaga. Eu acho que eles dariam conta do ataque ofensivo ali da LDU. E o Léo Ortiz como primeiro volante, que tem uma boa saída de bola. Muito bem, vamos ter tempo essa semana para comentar isso. Presta atenção, a minha família Rede Economia, na última... Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado, as últimas informações sobre o Mengão, muitas notícias, né, trazidas pelo Benê, pela Fernanda, o Pedrosa também pôde falar um pouco ali. Muitas notícias, o Mengão vem numa fase ali oscilando, né? Mas mesmo assim, apesar de oscilar o elenco, né, ainda assim dá pra buscar, tem muito campeonato pela frente. Começou agora o Brasileirão, a Libertadores do Flamengo ainda bem, né, que depende de si mesmo. É claro, tem que vencer os dois jogos, talvez até conseguir uma margem boa de gols ali para classificar em primeiro lugar. Porém, é jogar bola e correr atrás do prejuízo, né? O Felipe Luiz tentando montar o time ainda mais com esses desfalques próximos jogos. Pulgar, Alan, também tem a situação do Gerson, que não joga o próximo jogo do Brasileirão. Lembrando, né, que pela Liberta vai jogar, porém pelo Brasileiro, esqueçam o Gerson no clássico contra o Botafogo. Daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!